Olá pessoal, vamos voltar agora para o nosso quinto bloco da nossa aula de noções propedêuticas de direito do trabalho. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra de co-coordenar este curso em parceria com estimados amigos Arena Linhares e Renato Saraiva. E nesse ponto nós estamos falando no bloco anterior sobre princípios específicos do direito do trabalho, né? Falei do princípio da proteção e seus subprincípios, regras de aplicação ou princípios decorrentes da norma mais favorável, da condição mais benéfica, do indúbio para o operário. Falei um pouquinho também do princípio da irrenunciabilidade de direitos e do princípio da continuidade da relação de emprego. Agora falo de mais um princípio fundamental do direito do trabalho ocidental, o princípio da primazia da realidade, né? Esse é um ponto muito importante. Note da expressão consagrada de Mário Della Cueva que o contrato de emprego é um contrato realidade. É um contrato que demanda muito mais uma observância dos fatos do que formalmente das manifestações de vontade expressas em um instrumento. Isso é muito importante. E, na verdade, isso aqui faz um momento de valorização da CLT. O artigo 9º da CLT, que diz que são nulos de pleno direito os atos que visem a desvirtuar, fraudar, né, os preceitos contidos na consolidação, né, é um instrumento importantíssimo para a concretização dos direitos trabalhistas. Por quê? Porque ele deu, desde 43, ao magistrado a possibilidade de declarar de ofício determinadas nulidades, né? Muito antes do Código Civil de 2002. Então, eu fico brincando com os alunos para tornar a aula mais leve, dizendo assim, olha, o artigo 9º da CLT é a espada de Grayskull na mão do juiz do trabalho. Eu tenho a força, quando eu posso, no caso concreto, atuar pensando para dar efetividade aos preceitos contidos na consolidação. E isso, por outro lado, gera reflexos evidentes, né? Até no aspecto processual. Por quê? Porque, de fato, né, com muita frequência as pessoas dizem, mas por que se houve tanta testemunha na Justiça do Trabalho? Por que esse negócio? Por que não prestigiam a prova documental? Por que documento não vale nada na Justiça do Trabalho? Né, só vale testemunhas, testemunhas mentirosas. O pessoal usa essa coisa para te torcer. E não é. Na verdade, é perceber que quem faz quase toda a documentação é o empregador. Não é algo comum imaginar que a documentação será feita pelo empregado, mas sim pelo empregador no seu exercício do poder diretivo. Nessa circunstância, se ele quer fraudar, a documentação vai estar toda respaldado ele, né? Ele vai estar formalizado como contrato de prestação de serviço, de cooperativa, de sociedade, de qualquer outra modalidade. É justamente através da produção da prova testemunhal que nós conseguimos, nesse ponto, desconstituir a validade de documentos. Por quê? Porque não nos sobra muita coisa para a prova de fatos. E aí a relevância da prova do fato para o processo trabalhista, eu falo isso com vocês na aula sobre provas, mas porque é uma decorrência natural do princípio da primazia da realidade. Outro princípio muito importante que, digamos assim, tem voltado à baila é o princípio da razoabilidade, né? Eu sempre invoco o pensamento do jurista, né, Luiz Ecarsen Siches, na lógica do razoável. É preciso levar essa ideia da razoabilidade a graus extremos na relação de emprego para reconhecer ou não determinadas pretensões quando se vai em juízo. Mas é preciso compreender que essa ideia da ponderação já nos é algo bastante antigo e não uma novidade do momento. Não, é algo que já uma doutrina consolidada há anos que não pode ser desprezada. E, por fim, vale a pena falar de um princípio que, a partir do Código Civil de 2002, ganhou uma força como nunca antes se tinha, ou se tinha, era um pouco disfarçado, que é o princípio da boa-fé. Sobre isso eu gostaria de fazer algumas considerações muito importantes, né? Por quê? Porque é preciso fazer a distinção da boa-fé subjetiva para a boa-fé objetiva, né? O princípio da boa-fé é a boa-fé objetiva. Então, eu costumo dizer com alguma frequência que princípio da boa-fé objetiva é pleonasmo, porque a boa-fé subjetiva não é princípio.
E o que é a boa-fé subjetiva? É o conhecimento, é a nosso, um estado de não ignorância de determinadas circunstâncias. A boa-fé subjetiva é muito importante no campo do direito civil, notadamente na área dos direitos reais. Já a ideia de boa-fé objetiva foi revalorizada pelo Código Civil de 2002 e, obviamente, isso é perfeitamente aplicável para as relações trabalhistas, né? Quando nós pensamos principalmente na compreensão das funções da boa-fé. Às vezes nós interpretamos determinados dispositivos e precisamos lembrar que toda a interpretação está relacionada à ideia de boa-fé. E nesse ponto é preciso compreender quais são essas funções da boa-fé para interpretar no caso concreto. Quais são essas funções? A primeira função da boa-fé é preciso compreender que a boa-fé é um cânone hermenêutico integrativo. O que é isso, meus amigos? É preciso compreender, quando eu falo de boa-fé, que boa-fé é um valor, né? É um valor levado a princípio com força normativa, mas ele é uma base própria, como todo princípio, para interpretar e integrar o ordenamento. Lembra quando eu falei das funções dos princípios? Então eu tenho ali uma função não somente informadora, mas normativa, de integração, ou interpretativa, hermenêutica, portanto, né? Em que eu vou analisar todo o sistema e toda a situação concreta em função da observação do que ordinariamente acontece, né? Algo que não é novo no ordenamento. Quando a gente fala do res bonbem do direito norte-americano ou do bonus pater familia do direito romano, isso já é a base para se interpretar a noção de boa-fé como cânone, como diretriz hermenêutica integrativa. Mas não é só algo de interpretação e integração. A ideia de boa-fé cria deveres jurídicos anexos. Esse é um tema fascinante. Por quê? Porque nós temos deveres principais, né? Deveres primários da relação jurídica obrigacional, né? O núcleo da relação obrigacional. O empregado colocar sua energia à disposição, o empregador retribuir. Mas aí nessa ideia desse núcleo básico, nós vamos pensar, é só retribuir ou é também proporcionar um ambiente de trabalho sadio? Isso decorre, isso é do núcleo primário, isso é um dever secundário. É preciso entender o que é um dever secundário. Um dever secundário pode ser um dever secundário meramente acessório da obrigação principal, né? É aquele que se destina a preparar o cumprimento ou assegurar a prestação, ou ele pode ser autônomo, né? Que ele pode ser o sucedâneo da obrigação principal. E isso aqui é algo que não deve ser desprezado. Por quê? Porque quando se afirma que a boa-fé faz com que se criem deveres instrumentais, deveres laterais, anexos, acessórios, de conduta, de tutela, nome aqui pouco importa, nós estamos trabalhando com aspectos que podem, se violados, gerar uma reparação. E isso, meus amigos, dentro desse novo mundo, desse mundo das nossas demandas do dia a dia, com uma quantidade muito mais presente de pedidos de reparação por dano moral e patrimonial, é um prato cheio. Boa Fé no Direito do Trabalho é um livro fascinante do Francisco Roçal de Araújo, lá do Rio Grande do Sul, né? Mas boa fé é básica para gerar situações que podem gerar reparação. Deveres de cuidado, de previdência e segurança, quando a gente pensa num acidente do trabalho, quando pensa numa reparação por danos morais ou patrimoniais decorrentes do acidente do trabalho. O dever de aviso ou esclarecimento, né? Isso também pode ser um elemento importante até para caracterizar uma negligência. Ou um dever de informação que pode eventualmente até se espraiar para o campo do direito coletivo do trabalho, quando nós pensamos numa negociação coletiva.
Mas o dever de informação, há um acordo muito interessante do TST, eu achei fascinante esse tema, né, que era uma época de um PDV, de um programa de demissão voluntária, né, em que uma determinada grande empresa abriu um PDV, né, o indivíduo aderiu, por quê? Porque você sabe, ninguém é inocente, fala-se que quem não adere ao PDV depois acaba aderindo ao PNB, né, por usar a expressão aqui, perdão, que é a ideia do pé na bunda. Então o indivíduo está vendo que pode correr o risco de ser despedido, adere ao PDV, só que o indivíduo adere, um mês depois a empresa não alcançou a meta que tinha, em vez de começar a despedir, abre outro PDV com mais benefícios. Para pensar. Se você soubesse que teria uma segunda opção, você teria aderido ao primeiro? Né? E você acha que uma grande empresa faz tudo em menos de um mês? Já havia uma determinada informação. E essa informação, se tivesse quem é do conhecimento da parte do serviço pessoal, ou do RH, ou coisa do gênero, teria essa informação privilegiada. Será que essa não é uma informação fundamental? Para depois, pelo menos, pensar em se estender a quem aderiu ao primeiro? Tempo para se pensar. O tema também relacionado aqui à questão de prestar contas. O dever de prestar contas, que aí é interessante, que é do empregado. Né? Essa situação da noção de boa-fé é uma via de mão dupla. Pode gerar algum dever de reparação em relação ao empregado que não presta contas da sua atividade, inclusive caracterizando uma falta grave. O dever de colaboração ou de cooperação, parece-nos interessante compreender isso, até mesmo, e pode ser um bom tema para a sua monografia de final de curso, quando nós vemos as decisões do TST sobre acúmulo de função. Será que algumas das situações que são levadas a juízo como teoricamente situações de acúmulo de função não são decorrentes de um dever de colaboração ou de cooperação? É algo definitivamente que não é fácil, pensando que, com base na própria legislação trabalhista, em próprio CLT, o empregado, não tendo uma especificação, né, das atividades, a priori é contratado para fazer qualquer atividade dentro da empresa. Os deveres de proteção e cuidado com a pessoa e o patrimônio da contraparte, ou seja, nessa circunstância é preciso que o empregado tenha um dever de cuidar também do patrimônio do empregador que está à sua disposição e vice-versa, o empregador também em relação ao patrimônio do empregado. Essa é uma discussão interessantíssima quando a gente pensa em discussão sobre furtos no ambiente de trabalho, se há uma responsabilidade ou não do empregador por esse ilícito, né? Quando a vítima é o próprio empregado, uma situação que pode gerar, sem sombra de dúvida, repercussões pragmáticas de monta. Né? Os deveres de omissão e de segredo, isso aqui é uma questão interessante. Será que há uma necessidade de, em qualquer situação de uma extinção de um vínculo empregatício, pactuar uma cláusula específica de não revelar segredos? Né? Será que a própria noção de boa-fé, quando o indivíduo foi exercente de um cargo de confiança, será que teve acesso a determinadas informações, só porque ele não é mais empregado da empresa, está autorizado a revelar a fórmula da Coca-Cola? Né? É algo a se pensar nessa circunstância, né? Por quê? Porque podemos pensar em algo que seja objeto de uma contratação específica, uma contratação de uma cláusula de não fazer. Mas será que a própria noção de boa-fé não pode ensejar essa reflexão? Tema fascinante para a sua monografia. E, finalmente, ainda sobre boa-fé, perceber que a boa-fé ela também autoriza a limitação do exercício de direitos subjetivos. E aqui é, em especial, falar sobre o abuso de direito. Por quê? Porque muitas das questões que têm sido suscitadas na prática têm se referido à aplicação anote aí, do artigo 187 do Código Civil. O artigo 187 do Código Civil de 2002, ele inovou o sistema ao reconhecer o abuso de direito
como ato ilícito. E isso é um elemento muito importante do ponto de vista prático. Por quê? Porque o conceito tradicional de ato ilícito, que está hoje no artigo 186 do Código Civil, que é o sucedâneo do artigo 159 do Código Civil 16, sempre esteve relacionado a uma conduta de natureza subjetiva, no sentido de imaginar a presença da culpa, negligência, imprudência, perícia, ou culpa em sentido amplo para imaginar também no dolo. Mas o abuso de direito do artigo 187 é aferido objetivamente. Ou seja, na responsabilidade civil por abuso de direito, nós podemos estar falando de uma responsabilidade civil objetiva. E um dos parâmetros para caracterizar o abuso de direito, com base no artigo 187, é justamente a violação à boa-fé. E essa boa-fé gera, portanto, essa limitação de direitos subjetivos. Isso pode gerar, por exemplo, também, nesse campo, a chamada aplicação da teoria do adimplemento substancial, muito comum em relações contratuais civis, quando o indivíduo está discutindo se ele está pagando parcelado, ele ainda não pagou tudo. Se ele ainda não pagou tudo, ainda não se operou a transferência da propriedade, mas ele pagou boa parte, será que, em vez de pensar em devolução de bens, não seria uma hipótese para fazer somente a cobrança do restante? É um elemento a se verificar. Note que isso pode ser no financiamento, pode ser na alienação fiduciária, pode ser em determinadas outras relações contratuais, e isso gera efeitos, pode ser em alguma situação aplicável também para o direito trabalhista. Note também a teoria dos atos próprios, né? A ideia da vedação ao comportamento contraditório, um tema fascinante, né? Eu sempre gosto de invocar um acórdão interessante do ministro Valmir Oliveira Costa, lá do TST, ele era das indústrias Cobra, na discussão sobre a interpretação daquela previsão da emenda 45, né, que inseriu no parágrafo 2º, 114 da Constituição, a obrigatoriedade de que as partes vão de comum acordo para o ajuizamento de um dissídio coletivo. Eu explico para as pessoas, porque eu sou testemunha da história, esse comum acordo, na verdade, era para tentar transformar o poder normativo da Justiça do Trabalho em uma arbitragem pela Justiça do Trabalho. Mas o fato é que mens legis, mens legislatório, mensagem da lei, mensagem do legislador. Se o legislador queria transformar em arbitragem, mas não disse expressamente, o julgador não está vinculado a isso. E a Justiça do Trabalho continuou exercitando, ainda que com menos intensidade, o seu poder normativo. O que é que eu quero dizer com isso? Bem, em determinadas circunstâncias, num julgamento, verificando que, na relação jurídica de direito material, a empresa mostrava, pelas circunstâncias, de que não tinha mais nenhuma proposta de conciliação, que não tinha mais como avançar na conciliação, né? No caso concreto, houve o ajuizamento do dissídio coletivo pelo sindicato dos empregados, a empresa quis dizer que não estava de comum acordo com o ajuizamento, pensando na previsão específica. O ministro Valmir entendeu que a hipótese ali era de violação à boa-fé, porque se não havia mais e tinha sido exaurido as vias negociais coletivas, que é um pressuposto específico do dissídio coletivo, né? Nesse ponto fez-se uma identificação do exaurimento das vias negociais com o comum acordo. Porque, olha, se você não dá outra opção, você estaria de comum acordo para o ajuizamento da ação. É um tema fascinante para se pensar. Por quê? Porque é a proibição do comportamento contraditório. O professor Walton Pessoa tem, inclusive, foi a tese de doutorado dele, tem um livro muito interessante pela editora LTR sobre essa vedação do comportamento contraditório, né, do venire contra factum próprio, né, a noção do tu coque, né, até tu coque Brutus filho mio, né, aquela coisa, até tu Brutus meu filho, né, quando você pratica um determinado ato e depois vai me exigir uma postura diferente da que você teve, né?
Então, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, é obviamente uma violação à boa-fé e que limita o exercício das liberdades. Lembrando também, isso de menor interesse para trabalhista, mas de grande interesse para o estudo da boa-fé, a questão da suppressio e da surrexio, né? Quando nós pensamos numa restrição ao exercício de um direito subjetivo ou uma ampliação do exercício de um direito subjetivo em função da boa-fé, em função da expectativa, da legítima expectativa, né? A ideia, pensando no direito do trabalho, de uma legítima expectativa de contratar que pode gerar uma reparação por um dano, né, pré-contratual, é uma situação a se pensar na área trabalhista, temos acórdão sobre isso, né, mas também pode-se pensar, e o exemplo no direito civil é bem interessante, que é o indivíduo que utiliza um determinado espaço comum do condomínio durante anos e de repente muda o síndico quer cobrar dele aquele período que ele estava ali. Ora, se ele pôde usar gratuitamente, de forma tranquila, durante tantos anos, não pode o condomínio passar agora a querer cobrar nessa circunstância. Precisa que isso seja deliberado pela Assembleia, verificar um dado. Por quê? Porque viola a noção básica de boa-fé, o uso de espaços comuns ou coisa do gênero. Perceba que as pessoas confundem isso. Não houve uso capião do espaço comum, não é isso. É simplesmente uma liberdade de poder utilizar um determinado espaço sem a correspondência pecuniária. Por quê? Porque sempre foi feito dessa forma, né? Ou a questão de... E perceba que a suprécio tem a surrexio, o outro lado da laranja, o outro lado da moeda, né? Você tem uma supressão do exercício de um direito subjetivo e a parte contrária, né, ganhou, teve uma ampliação do exercício desse direito. Indo à parte final da nossa aula, que a gente vai arrematar esse tópico e aí ir para o próximo e derradeiro bloco, vamos falar um pouco sobre hermenêutica do direito do trabalho. Aqui, quando eu quero falar sobre hermenêutica, eu quero trabalhar no conceito mais amplo de conteúdo e extensão. Por quê? Porque eu quero falar sobre interpretação, né? Só que quando eu falar sobre interpretação, eu vou falar sobre interpretação e sobre integração do ordenamento. O que eu quero dizer? Qual a diferença básica? Interpretar, né, uma determinada norma parte do pressuposto que já existe de forma expressa uma norma e eu vou utilizar de determinados métodos para fazer a interpretação no caso concreto, né? Mas, além disso, eu vou falar também, no final, no próximo bloco, sobre a integração normativa, que é o quê? Previsão específica de quando não existe a norma específica no caso concreto, e aí eu preciso integrar esse ordenamento. Eu posso integrar com princípios, né? Como vimos a força normativa desses princípios nos últimos blocos, nos últimos capítulos. Mas nós vamos trabalhar outros mecanismos de integração que não se limitam aos princípios, né? Vamos falar sobre analogia, vamos falar sobre equidade, vamos falar até mesmo sobre direito comparado por causa de uma previsão legal específica da CLT. O que é importante, porém, é compreender o conteúdo e extensão da hermenêutica. Por quê? Porque aqui nós temos que discutir quem interpreta e para quem se dirige a interpretação. Por quê? Porque cada um desses elementos serão importantes para a solução no caso concreto, né? Verificar efetivamente que quando eu quero interpretar, eu quero buscar o sentido e o alcance de uma norma existente. Ao contrário de quando eu quero integrar, que eu vou precisar verificar e me valer de um determinado método ou um determinado mecanismo para, naquele caso que eu não tenho a norma existente, fazer um complemento, uma integração, verificando no caso concreto como decidir.
E tudo isso eu verificarei com você no nosso último, nosso sexto e derradeiro bloco. Daqui a pouco a gente se encontra.